A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de conversar com você, meditar, na verdade, sobre um assunto na Epístola de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1. Essa epístola, o assunto dela central é a justificação pela fé. E o Senhor me trouxe essa palavra e é muito importante para nós posicionarmos de forma verdadeira e absoluta na base dessa justificação. E então Paulo, antes dele trazer essa base em revelação para os romanos, ele falou sobre várias coisas, a depravação que os gentios estavam vivendo, falou também porque Deus os havia entregado, e nós vemos na epístola aos Romanos alguns pontos importantes que nós às vezes não sabemos responder àqueles que questionam, né? Se Deus é tão bom, por que há tanta miséria, por que há tanto sofrimento, porque Ele permite acontecer isso ou aquilo. Pessoas que não entendem, não conseguem enxergar a verdadeira situação da humanidade. Nós precisamos aprender a ver a humanidade como Deus a vê. Deus vê a humanidade como pecadores que necessitam de resgate, que necessitam de um arrependimento, que necessitam de salvação. E então Paulo, ele fala que o evangelho foi dado a ele para que ele trouxesse essa palavra da verdade, essa salvação aos gentios. Então, ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 16 e 17, ele disse assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, aqui ele inicia esse assunto sobre como a humanidade pode se salvar, como ela pode estar debaixo de uma justificação através de uma fé verdadeira, de uma fé que uma vez foi dada aos santos. E mesmo ainda no capítulo 1, Paulo ele descreve da obscuridade que a humanidade vivia, que os corações das pessoas estavam corruptíveis, estavam fora do concerto, da presença, né, de Deus. Então, ele fala no versículo 24 do capítulo 1, ele explica: pelo que também Deus os entregou. Quer dizer que a humanidade, os homens estavam entregues àquele tipo de vida, de sofrimento, porque Deus os havia entregado. Mas havia um motivo porque Deus permitiu aquela situação. Então ele fala: pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração. É porque o coração estava cheio de toda maldade, de toda malícia, e eles estavam entregues às suas próprias concupiscências, às suas próprias imundícias, para desonrarem entre si, né, a si mesmos, seus corpos. Então, no versículo 26 também ele fala: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Tem pessoas que permitem-se apaixonar
e tem paixões infames, né? Paixões por pessoas já aliançadas e casadas diante de Deus, pessoas que têm paixões inadequadas ou que Deus condena, paixões carnais, paixões que levam à morte, né, ao adultério e tantos outros pecados que nós vemos acontecer, né, por conta das paixões. Então, aqui Paulo fala que pelo que Deus os abandonou a essas paixões infames, por causa dessas concupiscências do coração, né? Porque até as mulheres, né, mudaram o uso natural do contrário à sua natureza feminina. Então, havia uma distorção tão grande que aquilo que ele havia criado, a natureza das coisas, foram, como é que fala? Totalmente contrária à natureza da criação. Vamos dizer assim, Deus criou e o homem mudou a natureza da criação do homem, de Deus no homem. Então, nós precisamos atentar para o que Deus fala, para nós ganharmos um entendimento e luz. E no versículo 28, e fala assim também, olha, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, quer dizer, essas pessoas que foram entregues às suas próprias paixões, eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a esses sentimentos perversos para fazerem as coisas que não convinham. Então, Paulo aqui, ele descreve, ele faz uma descrição de uma sociedade rebelde contra Deus, uma sociedade que estava totalmente debaixo de iniquidades. E o Evangelho, amados, ele é tão importante porque ele nos traz luz para nós podermos enxergarmos essas maldades que existem em nós mesmos, para nós pedirmos socorro e ajuda, nós buscarmos uma reconciliação com Deus, que Ele traça um caminho diferente, novo para nós, para o nosso próprio bem. Mas aqueles que buscam esse caminho reto, eles encontram auxílio e socorro enviados pelo Espírito Santo para endireitarem suas veredas e terem um futuro abençoado. Mas aqueles que estão debaixo do pecado, não se esforçam, não buscam a verdade de Deus, não buscam a luz para a sua própria alma, seu próprio coração, eles permanecem debaixo do pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que, embora o homem esteja vivendo na terra, andando, falando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando, eles estão mortos espiritualmente porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a verdade de Deus. Então, todos quantos rejeitam, eles não têm a luz em si mesmo. Então, eles estão em trevas. Não é que Deus quer que eles permaneçam nessa situação, não. Por isso, Paulo, então, ele falou da situação da humanidade, né, naquele tempo. O homem vivia dessa forma e até hoje nós vemos esse mal dentro da sociedade. Então, nós vemos no versículo 10, escrito assim: não há um justo, nenhum sequer. Quer dizer que não há nenhum que possa falar totalmente justo diante de Deus. Não, toda a humanidade, ela comete injustiça por causa da natureza do pecado. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides estão debaixo de seus lábios. Por isso, Jesus tantas vezes ele falou, né? Raça de víboras, até quando vos suportarei? Quer dizer que eles precisavam tirar de si mesmo, né? Permitir que o Senhor agissem nos seus corações que eram enganosos, enganavam eles, né? Com paixões, com um monte de erro, que eles permitissem que Deus os lavasse, os purificasse, os limpasse. Então, eles não conheceram o caminho da paz e não havia temor diante de Deus, aos olhos de Deus. Então, amados, nós vemos uma necessidade muito grande nos tempos que Paulo ministrava essa carta, né, essas palavras aos romanos, mas hoje nós também podemos trazer para nós os ensinamentos de Paulo e nós podemos ver o que nós precisamos. Então, quando Paulo faz essa descrição dessa situação da sociedade, nós temos que ver também a sociedade e até mesmo dentro da nossa vida e da nossa casa, porque nós vivemos nessa sociedade, nós não estamos fora da sociedade, nós não estamos ilhados, separados de uma sociedade, nós fazemos parte dela. Então nós precisamos ver a necessidade absoluta que nós temos e todo ser humano tem diante de Deus. Então, veja bem, o Senhor, Ele traz um ensinamento através dessa palavra que nós precisamos conhecer a nós mesmos, toda a nossa fraqueza e miséria, para nós podermos entender a nossa necessidade de Deus na nossa vida, de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus só pode ser realizado, concretizado através do sangue vertido na cruz, porque foi através desse concerto que foi aberto um caminho para nós nos reconciliarmos com o Pai e podermos entrar na presença dele, porque até então o homem não tinha esse caminho aberto, né? O homem só passou a ter essa liberdade de entrar na presença de Deus depois que Jesus se apresentou, né, como sacrifício para expiação e reconciliação de toda essa humanidade que está separada do Pai. Então, todas essas pessoas que se encontram no mundo, e nós nos encaixamos em muitas dessas fraquezas, muitas vezes, nós precisamos entender que essa comunhão só pode ser realizada, alcançada através dessa expiação. Então nós precisamos invocar o Senhor, nós precisamos pedir o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós, pedir para nos guardar debaixo da aliança desse sangue, porque esse sangue, ele expia o pecado passado, o pecado presente. E assim nós podemos, de fé em fé, de glória em glória, abrindo caminho e nos aproximando cada vez mais de Deus, através da purificação da nossa natureza. Então é o sangue de Cristo derramado que satisfaz definitivamente as exigências
da justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, ele, para não destruir a humanidade, uma segunda vez, ele abriu um caminho para essa reconciliação através de Jesus Cristo. Então, o julgamento de Deus, ele foi completamente colocado sobre Cristo. Por isso, quando Cristo, antes de falecer na cruz, ele falou: Pai, está consumado. Quer dizer, olha, o preço está sendo pago, eu estou já para derramar a minha alma diante de ti por causa da humanidade. Então, o sacrifício de Jesus é imprescindível por todos os nossos pecados. E não se salva sem a expiação desses pecados através do sangue de Jesus Cristo, o que muitos não entendem. Então, eu não sei se você que parou para ouvir esse vídeo pertence a alguma organização religiosa, ou se você não é cristão ainda, se você... Não importa aonde você busca uma comunhão com Deus, saiba que somente em Cristo, né, o sacrifício dele, que foi irrepreensível diante de Deus, diante dos homens e diante até mesmo de Satanás, porque a morte não pôde retê-lo e ele ressuscitou. Então isso, veja bem, é o que nós precisamos desse sangue sobre nós, e através da fé, né? Por isso que Paulo diz que ele não tinha vergonha do evangelho, ele não tinha vergonha de propagar essa boa nova aos perdidos, aos cansados de sofrimento, aos abatidos, aqueles que estavam aprisionados na mão dos inimigos, né? Do diabo, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam curvados diante de tanto sofrimento. Paulo, ele diz que não tinha vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder, essa boa nova é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Então a humanidade, ela só pode ser justificada diante dos olhos do Senhor mediante o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Então, esse sangue, ele é o vínculo de aliança. Esse sangue é o vínculo que une as pessoas de volta, né, na presença de Deus, que reconcilia o ser humano a Deus. Então, Deus não aceita outro sacrifício. Deus não aceita nenhum outro sacrifício a não ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E é por isso que nós, às vezes, somos tão insistentes em falar sobre o sangue de Cristo, né, que foi derramado na cruz. Então, esse sangue é eternamente, enquanto houver vida, enquanto houver esse sol debaixo sobre nós, né? E essa terra debaixo dos nossos pés, esse sangue é eternamente a única maneira de nós sermos relacionados novamente com Deus, nós termos esse relacionamento. Então, meu amado, veja que nós precisamos caminhar conhecendo as verdades que Deus fala na sua palavra. Nós não podemos permitir que o mundo nos engane com falsas promessas. Nós não viveremos eternamente nesse planeta, nessa terra. A nossa vida é passageira. E eu falo que um homem talvez alcance até 100 anos de idade, né? São raros que ultrapassam essa idade. Mas veja que aqueles que já cumpriram 50 anos já estão descendo, né, essa ladeira, vamos dizer assim,
para entrar numa plataforma de embarque para fora dessa região terrena. Então nós temos que pensar nisso e nós temos que buscar a Deus. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos ler o Evangelho e precisamos orar. Orar para que o Espírito Santo nos ajude, orar para que o Espírito Santo nos ilumine, orar para que o Espírito Santo nos ajude a fazer uma análise de nós mesmos, do nosso coração, porque o correto relacionamento com Deus vem através do Espírito Santo. Só Ele pode nos guiar, nos iluminar, só Ele pode nos mostrar, né, o quanto que nós precisamos, onde nós estamos precisando de socorro, de ajuda, quais são ainda as imperfeições, as impurezas, as maldades, as concupiscências que estão dentro de nós, que precisam ser lavadas pela palavra, pelo Espírito, né, para que nós possamos ser limpos, possamos ser santificados para o reino de Deus. No céu não entrará pecado. Então, se você quer entrar no céu, se você quer estar um dia na presença de Deus, você precisa permitir que o Senhor te purifique, te lave enquanto você tem vida, não é? Porque a nossa reconciliação com o Pai foi preparada para esse propósito, para nós sermos lavados, redimidos, santificados, purificados, para nós estarmos aptos a um dia entrarmos no reino de glória e habitar eternamente com o Pai. Então, eu convido você que parou para ouvir essa mensagem, fazer reflexão, porque todos nós temos consciência que muitas vezes nós somos fracos e imperfeitos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então é tempo, nós estamos vivendo os últimos tempos na terra. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerra, nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo vulcões entrarem em erupção, nós estamos vendo enchentes, desastres naturais, nós temos visto criminalidade aumentando, a frieza no coração dos homens indo cada vez mais o distanciando do seu próximo semelhante, e o pior, da presença de Deus. Então nós precisamos mais do que nunca nos colocar como atalaia, intercessores na nossa própria casa, na nossa família. Se cada um saber dessa situação tão urgente, e nós tomarmos a responsabilidade de levarmos diante do Pai a necessidade da nossa casa, da nossa família, o Senhor terá misericórdia, porque Ele falou que se nós crêssemos em Jesus, conforme diz as Escrituras, a salvação não seria só para nós, mas seria para toda a nossa família. O Senhor, Ele se incumbiu de fazer uma obra de redenção em toda a nossa família, em toda a nossa casa. Então, nós precisamos orar, né? Precisamos pedir. E, amado, aproveite enquanto essa porta está aberta, porque a Bíblia diz que chegará tempo em que essa porta se fechará, essa oportunidade cessará, e o homem não terá mais como manter o relacionamento dele com o Pai. Amém? Vamos buscar então oração por nós, pela nossa casa e família, nesse momento que Deus nos dá essa oportunidade, dando a Ele uma adoração e um culto racional, entendendo que é urgente e necessário nós nos colocarmos na brecha pela nossa própria alma e pela alma daquele que nós amamos. Pai, eu oro por mim
e por essa pessoa que parou para ouvir essas palavras. Senhor, eu quero que o Senhor nos coloque em rendição a Ti, Senhor, completamente, porque nós precisamos de ajuda e reconhecemos que não sabemos orar como convém. Então, Pai, nós pedimos, ajuda-nos a orar como convém, de maneira eficaz, diante da real necessidade da nossa casa, da nossa família. Pai, Tu pode sondar os nossos corações, Tu pode ver o que não vemos, Tu pode ouvir o que não ouvimos. Tu tem luz, Pai, para iluminar o que está em trevas. E nós te pedimos, Senhor, derrama a sua luz sobre nós, sobre nossa casa, nossa família. Ajuda-nos a enxergar a nossa verdadeira necessidade de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em Ti a provisão que o Senhor tem e fez e provisionou para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, guarda-nos debaixo da aliança do sangue desse novo concerto, o concerto que o Senhor fez conosco através da expiação do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, para, Senhor, tirar de nós os nossos pecados, de todo o pecado que nos afasta de Ti e nos justificar perante a Tua presença. Pai, nós cremos nessa aliança, nós cremos nesse concerto, nós cremos em Ti, nós cremos na garantia do sangue para pagamento do nosso resgate. Livra-nos, Pai, de todo o mal que nos cerca e que não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Coloca-nos, Pai, em liberdade, Senhor, e quebra todas as amarras que estão nos prendendo e impedindo o nosso avanço. Coloca nossa casa e família em liberdade diante de Ti, no caminho da vida, Senhor. Traga, Pai, fé, esperança, força, poder, através do Teu Espírito, para vencermos todo o mal. Senhor, traga a todos da nossa casa e família reconciliação contigo, Senhor, total e através dessa oferta de sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, através dessa reconciliação santa, Senhor, irrevogável, irretratável. Senhor, todas as coisas reconcilia, Senhor, contigo, fazendo o alinhamento. Alinha, Senhor, todas as áreas da nossa vida, trazendo uma vida abundante em saúde. Senhor, cura nossas enfermidades. Nós cremos que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós fomos curados. Arranca de nós toda a raiz de enfermidade nas nossas células, no nosso sangue, nos nossos ossos. Pai, em todas as áreas da nossa vida, onde estivermos enfermos, nas nossas emoções, Senhor, venha nos curar. Traga-nos, ó Deus, a bênção da longevidade, nos convertendo aos nossos pais, nos convertendo, Senhor, aos nossos filhos. Restaura, Senhor, a nossa vida pessoal, a nossa vida nos relacionamentos. Traga prosperidade, traga, Senhor, bênçãos financeiras abundantes, Pai. Senhor, e que venha nos trazer uma manutenção total e transbordante. Pai, traga a Tua proteção perfeita, que só o Senhor pode fazer, porque a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Então nós buscamos de Ti a proteção, nós pedimos a Ti a proteção perfeita e completa sobre todos da nossa casa, quebrando, Senhor, as astúcias malignas de Satanás contra, Senhor, a nossa casa e família, desfazendo as amarras do diabo,
as concupiscências malignas do nosso coração. Ó Senhor, manda fogo do céu e queima toda a injustiça maligna, para que, Senhor, sejamos, ó Pai, libertos totalmente, Senhor, e livra-nos, Pai, desse mal. Pai, nós te pedimos, ó Senhor, dá-nos, Pai, um dia de paz, um dia de bênção. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Seja com essa pessoa que parou para te ouvir, ó Pai, orar, Senhor, comigo nesse momento. Senhor, dá a ela uma semana abençoada, próspera, trazendo a ela comunhão, visitando ela através do teu Santo Espírito. Toque-a, Senhor, com o teu poder. Toque-a, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Alegra o teu coração. Traga a tua paz, Senhor, para dentro do teu coração, para dentro da tua casa. Traga a tua paz, a presença santa. Coloca teus anjos, Senhor, em tua volta, Senhor. E nós, Pai, já te agradecemos pela tua misericórdia. Já te agradecemos por ter ouvido nossa oração, porque a palavra diz que onde tiver dois unidos em oração, Pai, na tua presença tu ouve. E nós ligamos, Pai, ó Senhor, aqui na terra, essa oração diante de ti, pedindo, Senhor, que una nossas vidas, nossa família e nossa casa aí no céu. Escreve o nome de todos, Pai, ó Senhor, no livro da vida, e nos conserva na tua presença. Faça-nos, Senhor, uma santificação para nós entrarmos e permanecermos no teu reino, Senhor, sobrenatural. Ajuda nós a vivermos e termos, Senhor, as maravilhas sobrenaturais sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós esperamos em ti. Nossos olhos estão postos em ti. E nós, Pai, declaramos que confiamos em ti. Todas as causas difíceis, impossíveis para nós, confiamos em tuas mãos. Que o Senhor entra, Senhor, e põe fim, Pai eterno santo, ao mal, às causas que estão atormentando e trazendo, Senhor, guerra, trazendo, Senhor, mal sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu peço que você compartilhe essa oração com quem você conhece. Eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. Deixa seu like, faça um comentário. Dessa forma que o YouTube vê que o nosso canal é um canal de bênção, né? Um canal proveitoso. Então, compartilhe, ajude-me nessa tarefa de pregar o Evangelho. Amém? Deus seja louvado através da sua vida, da minha vida, e nos dê a paz. Fica na santa paz de Deus. Amém? Deus seja louvado.